Bem, dando seguimento então às nossas discussões, agora nós vamos conversar um pouco sobre as situações de grave vulnerabilidade social e as suas múltiplas determinações. E para começo de conversa, eu trago aqui uma citação da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, num livro chamado O Perigo de uma História Única. Ela diz assim: sempre senti que é impossível se envolver direito com um lugar ou uma pessoa sem se envolver com todas as histórias daquele lugar ou daquela pessoa. A consequência da história única é esta: ela rouba a dignidade das pessoas, torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade em comum. Então, quando conversamos sobre essas múltiplas determinações, dentre outras coisas, a gente resgata a dignidade das pessoas. Muitas histórias são relatadas a partir de uma perspectiva moralista ou do senso comum, e o nosso esforço deve ser pensar cada história única a partir de uma totalidade social, de uma realidade social mais ampla. E a nossa realidade, infelizmente, a nossa realidade brasileira, é uma realidade de uma desigualdade social imensa. O Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo, e em concentração de renda, fica atrás apenas do Catar. Então, é o segundo país no mundo em que há maior concentração de renda, o que aponta para os limites das nossas políticas sociais, né, que não conseguem atacar essa desigualdade e essa concentração de renda, e temos uma população imensa em situação de extrema pobreza. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil em agosto de 2020 era de 14,3%. Em fevereiro de 2020, a taxa de trabalhadores informais era de 41,1%. E nós temos, desde 2020, né, um contexto de pandemia que tem acirrado ainda mais esses desafios em relação ao trabalho, né, e demonstra aí a insegurança em que vive grande parcela da nossa população, de modo que o auxílio emergencial beneficiou mais de 68 milhões de pessoas. Além disso, além da desigualdade social gritante no nosso país, nós vivemos também uma realidade de desigualdade de gênero imensa. Flávia Biroli, ela destaca que as hierarquias de gênero assumem formas diferenciadas segundo a posição de classe e raça das mulheres. Então, a gente precisa pensar gênero relacionando também com outras vulnerabilidades, por exemplo, as questões sociais e as questões raciais. O Atlas da Violência de 2020 mostra que em 2018 uma mulher foi assassinada no Brasil a cada 2 horas, sendo que 68% eram negras. A questão racial ela pode também ser observada na realidade de crianças e adolescentes. Por exemplo, a pesquisa do Unicef destaca que 64,1% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em 2016 eram negras. 82,9% das vítimas de homicídio, né, crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos, eram também negras. E 75% das meninas que engravidam entre 10 e 14 anos são negras. Mário Volpi, então, ressalta: uma criança negra tem 3 vezes mais possibilidades de abandonar a escola que crianças não negras, que apontam aí como a desigualdade racial coloca muitas crianças e adolescentes em situação de maior vulnerabilidade. Em relação ainda à questão de gênero, a Stella Taquete ressalta, né, que as meninas desde cedo são educadas para aceitar passivamente a violência masculina. Então, a naturalização da violência de gênero, ela vem ali desde a infância e a adolescência. As adolescentes, ela destaca ainda que têm menor poder de negociação no cenário de relações de gênero. E isso tem a ver com o que já foi discutido em outros momentos aqui no curso, com esse papel
feminino hegemônico de mãe, cuidadora, identificada com a vida privada e familiar, e aliado a isso, a expectativa de um relacionamento mais profundo e comprometido, já permeando ali os sentimentos e os desejos de meninas, crianças e adolescentes. Isso vai impactar na sua trajetória de vida e, inclusive, infelizmente, na sua exposição a violências de gênero. Então, dentre as múltiplas vulnerabilidades a que crianças e adolescentes estão expostas, a vulnerabilidade social coloca meninas em situação de maior risco de violência doméstica e familiar, de gravidez precoce, de infecções sexualmente transmissíveis, exploração sexual, casamento infantil, evasão escolar, trabalho infantil, dentre outras situações. Essas múltiplas vulnerabilidades a que crianças e adolescentes estão expostas também levam ao desaparecimento da infância, ou seja, num cenário de privação de direitos, essas crianças e adolescentes acabam perdendo ali toda a potencialidade do momento ali da infância. A infância desaparece e ocorre um processo de adultização, seja pela via do trabalho, seja pela via da violência, por conta das ausências ali de direitos a que essas crianças e adolescentes são expostas. E aí aqui uma citação de um estudo super importante que nós vamos aprofundar em breve um pouco mais, que é um estudo sobre casamento infantil no Brasil, realizado pela Plan International, que ressalta que o senso comum tende a valorizar e evidenciar a infância de forma positiva, relegando à margem a adolescência, que é vista mais como um problema do que como potencialidade. Então, a gente faz aqui mais um recorte. É claro, considerando que crianças também estão expostas a múltiplas situações de restrição de direitos, como a gente ressaltou aqui, a adolescência, de forma peculiar, muitas vezes é atribuído o poder de escolha, é mais comum que hajam julgamentos morais e muitas vezes tratado como adolescente, como um problema, mais como um problema do que como potencialidade. E a gente precisa superar essa questão, entendendo também a adolescência como um campo que merece a nossa atenção, numa perspectiva de garantia de direitos. E aí o nosso desafio, por fim, eu volto lá para o começo da conversa, que é do perigo da história única, é relacionar a singularidade das situações, cada situação que nos aparece é única e deve assim ser tratada em sua singularidade, mas sem perder de vista essa totalidade social, considerando esses determinantes aí primordiais para a gente compreender a realidade social brasileira, que são as desigualdades sociais, a desigualdade racial e a desigualdade de gênero. Obrigada.